Boa noite, gente, tudo bem? Um abraço para todos vocês. Hoje, nessa live, esse bate-papo promete muito. Nós vamos conversar com o Dr. Raimundo Paraná. Já já ele vai entrar na live. Nós vamos conversar um pouco sobre hepatite. Nós estamos no mês de julho amarelo, né? É uma lei estadual que alerta, chama a atenção da população brasileira, em especial baiana, né? Sobre as hepatites virais. E nós queremos entender um pouco esse comportamento das hepatites virais no momento de pandemia. Eu acho que vale a pena você participar, questione, encaminhe perguntas para o Dr. Raimundo Paraná, é especialista na área, e vamos debater esse assunto durante 40, 45 minutos, 50 minutos pelo Instagram. Só vamos fazer pelo Instagram, portanto, vocês que estão nos acompanhando já pode, inclusive, Dr. Paraná já está aqui, já pode, inclusive, participar conosco com perguntas, tá? Ele até aí tá, já assinou, e vamos já colocar o Dr. Raimundo Paraná nesse papo com vocês. Vai ser muito bacana, viu? Isso a gente vai falar. E eu vou, antes dele já solicitar, que ele tem que solicitar para entrar, eu vou ler um pouco aqui da biografia desse grande médico baiano. Já eu vou falar porque eu tenho tanto carinho, tanta simpatia por Dr. Raimundo Paraná. E tá aqui, eu vou iniciar um pouquinho aqui falando da biografia do Dr. Raimundo Paraná, graduado em Medicina pela Universidade Federal. Doutor, bem-vindo. Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo Eu bem. vou primeiro ler aqui sua biografia, um pouco do seu histórico, que é rico, para depois a gente começar esse bate-papo aí, tá? Obrigado. Dr. Raimundo Paraná, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Medicina e Saúde pela UFBA, especialização em Hepatologia no Instituto de Pesquisa Médica da França, professor de Clínica Médica do Departamento de Medicina da Universidade Federal da Bahia, presidente da Associação Latino-Americana para Estudo do Fígado, médico assessor da Câmara Técnica em Hepatites Virais, projeto da CESAB e do Ministério de Saúde, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, Associação Americana para o Estudo do Fígado, Associação Europeia para o Estudo do Fígado, Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado. É óbvio que isso pode ter coisas mais novas aí, né, doutor Paraná? Que eu não citei nesse pequeno e breve histórico do seu histórico. Então, primeiro eu quero dizer o quanto sou seu admirador, muito admirador. Nós estamos no mês do Julho Amarelo e essa lei estadual se deve muito às interações que o senhor e às informações que o senhor nos repassou para que a gente pudesse transformar em lei aqui no Estado e com essa lei chamar atenção para esse problema sério das hepatites, né? Então, bem-vindo, muito obrigado. Eu sou profundamente grato por o senhor ter aceitado esse convite para bater esse papo conosco aqui. Muito obrigado, Bobo. Boa noite a todos. Obrigado por suas generosas palavras. Admiração eu tenho por você muito, não só porque você é um indivíduo que faz um trabalho que faz a diferença com uma visão social, e não posso esquecer que você me deu uma grande alegria fazendo o meu Bahia campeão em 1988, 89. Eu estava na França, mas não esqueci, acompanhei tudo. É verdade, doutor. Deixa eu lhe perguntar, vamos entrar então nessa conversa, nesse papo. Nós estamos vivendo um momento muito grave, né, de pandemia, a Covid. É um número muito assustador, é um vírus letal, fácil de contágio. Ultrapassamos mais de 75 mil mortos no país, quase 2 milhões de pessoas infectadas. O senhor conhece bem o que está acontecendo, está acompanhando de perto, está na linha de frente desse problema. Juntando, doutor Paraná, esse grave problema da Covid com as hepatites, como é que fica isso? A Covid é uma catástrofe mundial, mas particularmente alguns países souberam orquestrar o enfrentamento, outros não. Um país como o Brasil tem imensas dificuldades para enfrentar uma doença como essa. Primeiro, é um país continental,
com diferentes regiões, com climas diferentes e também com hábitos diferentes. E é um país que tem um hiato social imenso. Não é? Então, uma situação de pandemia como essa, que requer algumas medidas de restrição social, é extremamente difícil num país como o nosso. Mas a solução para isso é uma orquestração das medidas e o envolvimento de cientistas, não só da medicina, como também das ciências econômicas, para dar robustez a essas medidas e passar confiança à população. Como isso não aconteceu, em cada local, em cada cidade, em cada estado, diferentes condutas foram tomadas e o resultado não me agrada em nada até esse momento. Claro que a gente não sabe o que virá ainda pela frente. A Bahia, Salvador particularmente, não a Bahia, porque a doença está interiorizando. Salvador particularmente já está numa fase mais de platô, de acalmia, já não tem mais a situação frenética de 2, 3 semanas, mas é extremamente preocupante, até porque a gente não sabe por quanto tempo nós vamos lidar com isso. E as hepatites virais são doenças endêmicas. Não é uma epidemia, mas é uma endemia. O que é uma endemia? Uma doença que está presente, tem mais de 1,5 milhão de brasileiros infectados, que precisam de acesso a diagnóstico, que precisam de acesso a tratamento, e se já não eram enxergados diante de uma situação catastrófica como essa, aí deixam de ser de todo enxergados, né? Não só esses, mas os outros tantos que são portadores de outras doenças infecciosas, como a tuberculose e outras doenças virais, também ficaram cada menos visíveis aos olhos das autoridades de saúde do país, e isso é extremamente preocupante. Perfeito, doutor. Eu quero até fazer um relato. Alguns anos atrás, o senhor começou a receber vários ex-jogadores de futebol profissional e por conta de vários tipos de hepatites, né? E eu acho que o senhor, acho que dessa maneira, ele estimulou até a fazer um estudo muito mais amplo. E esse estudo muito mais amplo salvou muitas vidas. Tem salvado muitas vidas. Eu falei para o pessoal durante as lives, olha, eu vou dizer durante esse bate-papo com o Dr. Raimundo Paraná o porquê disso, porque eu me senti, de alguma maneira, também prestigiado pelo senhor, pela sua sensibilidade, de começar a fazer esse estudo amplo, acho que não me engano, através do Hospital das Clínicas aqui de Salvador, e atendeu um número muito grande de ex-jogadores de futebol. Perdemos alguns durante o caminho, mas salvamos muitos tantos por conta desse trabalho que o senhor tem acompanhado, o senhor tem feito. Por isso que eu disse ao pessoal que falaria durante a live o porquê dessa gratidão que eu tenho para o senhor, porque, de alguma maneira, esse atendimento gratuito, esse acompanhamento quase que diário desses atletas que estão ainda com um problema de hepatites, o senhor tem feito uma diferença muito grande na vida de todos eles, né? E de todos nós. Então, muito obrigado. Eu lembro que naquele estudo inicial foram mais de 56 ex-jogadores que naquela década de 70, 80 compartilhavam o uso da seringa, né? E por isso contraiu. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a galera que está nos acompanhando agora, doutor, sobre esse trabalho. Então, eu sempre gostei muito de futebol e eu comecei a frequentar a Fonte Nova, ainda a Fonte Nova antiga, com um anel só, em 1968. Eu morava em Brotas e meu pai me levava. Eu vi o Galícia ser campeão, vi um excelente time do Fluminense de Feira de Santana, que durante 2, 3 anos foi o melhor da Bahia, e vi jogos memoráveis. E gostava muito de futebol e acompanhava desde criança. E quando eu voltei da França, foi justamente na época da descoberta da hepatite C. Eu trouxe de lá algum know-how, porque lá já se fazia o teste para hepatite C e no Brasil ainda não. E nós começamos aqui no Hospital das Clínicas, foi o primeiro local que a gente começou a fazer o rastreamento da hepatite C no Brasil. Isso lá para 90, 91, ainda com os testes de primeira geração. E aí eu percebi 2 ex-jogadores do Bahia de Feira de Santana.
e depois com um jogador do Atlético de Alagoinhas, com a E quando eles trouxeram, estavam todos contaminados. Aí a gente começou a trabalhar em cima disso, inicialmente um boca a boca, chamando esses jogadores, e observamos que o fator de risco principal era o uso de glucanergan, não era droga, não era doping, era uma droga lícita na época, mas só que se usava com a seringa de vidro. E a seringa de vidro trocava a agulha, mas a seringa era a mesma. Aquilo contaminava um time todo. Então, quando a gente sequenciava o vírus, via que a fonte era uma só, era única, que tinha contaminado todo mundo. E daí em diante, tiveram uma série de ações e eu contei também com a ajuda de uma pessoa espetacular que faz um trabalho voluntário e ajuda todo mundo, que se chama Nilson. Foi centroavante do Botafogo, daqui da Bahia, do Vitória. Esse rapaz, ele tem um coração imenso. Ele ajudou muita gente, e ajuda ainda. Depois eu entrei em contato com o Wilson Piazza, tricampeão, e também contei com a ajuda de Wilson Piazza na associação, né, dos ex-atletas de futebol, lá em Brasília. E aí começamos a fazer uma campanha, e no Brasil todo, eu me lembro que teve uma época que nós tínhamos 56 aqui, o Rio Grande do Sul tinha 74 ex-jogadores de futebol, o Rio de Janeiro mais de 100. Então, e aqueles que não tinham condição financeira, para seguirem o tratamento, eles recebiam uma cesta básica, uma ajuda lá da associação. E com isso, a gente até publicou isso numa revista americana. Jogador de futebol da década de 60 e 70 no Brasil era grupo de risco, era obrigado a colocar isso no programa de rastreamento do governo, e efetivamente aconteceu. Numa ida ao Ministério da Saúde, com Wilson Piazza, Jairzinho, Dadá Maravilha, Paulo César Caju e Félix, que infelizmente já nos deixou, o ministro admitiu que deveria rastrear, e essa mensagem foi passada, foi capilarizada, e muita gente teve o diagnóstico a partir daí. Hoje, felizmente, a maioria tratou, alguns, infelizmente, já chegaram muito tarde, outros transplantaram. Mas foi muito bom, foi muito prazeroso. E gratificante. Eu acredito. Não, eu quero que o senhor estava falando de Wilson Piazza da FAAP, né? A FAAP de lá, a Federação e a ARGAP daqui, né? Exatamente. Mas eu quero aqui, exatamente, eu quero primeiro agradecer a galera que está aí acompanhando. Eu vi que o deputado Daniel Almeida está acompanhando, o deputado Zó, o pessoal todo no interior e aqui também em Salvador. Todo mundo interessado em conhecer um pouquinho mais das hepatites, né? Uma doença silenciosa, o senhor mesmo sempre fala sobre isso. E o senhor falou de um número aí assustador, 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas no Brasil infectadas, não é isso? Exatamente. Na Bahia, o senhor tem ideia de quantas pessoas têm problemas com hepatite? Olha, em torno, na Bahia, entre a hepatite B e C, em torno de 1% da população, que daria talvez umas 160 mil pessoas. Mais ou menos. 160 mil pessoas. Assim, isso sem fazer isso só diagnosticado, porque a boa parte das pessoas estão com problemas sem saber. Não é verdade? Se nós formos contar os diagnosticados, é bem menos que isso. Esse é o nosso desafio. Com muito esforço, a gente conseguiu colocar no SUS, a partir de 2003, foi criado o Programa Nacional de Hepatites Virais em 2003. Esse programa ele floresceu, ele conseguiu colocar diagnóstico e tratamento no SUS com os melhores medicamentos, mas o que é que a gente não avançou? O rastreamento e o diagnóstico precoce. Por quê? Porque isso depende das unidades básicas de saúde bem estruturadas, porque é uma doença silenciosa. Doença silenciosa não se diagnostica por sintoma, se diagnostica por rastreamento.
Como todas as doenças do fígado, a hepatite viral ela evolui durante décadas. Décadas. A hepatite B e a C. Sem nenhum sintoma. Fígado não dói, não dá boca amarga, não dá mancha em pele, não dá azia, nem má digestão, nem intolerância a determinados alimentos. Isso não existe. Isso está no folclore, na crendice popular, mas não existe. Fígado é um órgão silencioso. Ele vai tolerando essa agressão até o momento em que ele gasta toda a sua reserva funcional. E esse já é um momento inapropriado para o tratamento na maioria das vezes. Então, a gente tem que diagnosticar precocemente. E para diagnosticar precocemente é simples, é um teste rápido, a GHBS para hepatite B e anti-HCV. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu capilarizar no Brasil isso. Essa pergunta que eu ia lhe fazer, doutor. Oi? Eu ia lhe perguntar isso. Como é que está o país hoje no enfrentamento das hepatites? E a Bahia também, como é que está isso? Então, nós aqui na Bahia tivemos muitos progressos no enfrentamento das hepatites virais. E a gente teve a felicidade também de ter um grupo de uma ONG de apoio aos pacientes portadores de hepatite, que é o Grupo Vontade de Viver, que fez um trabalho extraordinário, um trabalho de promoção, de acolhimento extraordinário. Eu diria que a gente tem até uma situação privilegiada em relação a outros estados. Mas o problema é que a assistência básica no Brasil, que devia rastrear essas doenças mais silenciosas, ainda precisa ser consolidada. E isso só vai acontecer quando a gente melhorar muito o ensino médio, e infelizmente deixa a desejar. Nós não formamos um profissional nem com essa visão técnica, nem com essa visão de medicina social. É uma falha imensa. A gente proliferou escolas médicas, mas não ligou, não percebeu, não antenou para a qualidade do profissional que a gente queria formar e para a qualidade dessas escolas, se elas realmente tinham capacidade de formar esse profissional. Que produto essas escolas estão trazendo para a sociedade? E, por fim, a gente não tem um plano de carreira no SUS. Esse é um problema muito sério. Como a gente não tem um plano de carreira, o médico do SUS ele vai se concentrar onde o mercado for mais atrativo. E, obviamente, isso acaba fazendo com que esse indivíduo tenha um período muito curto na assistência básica e, tão logo ele tem uma melhor oferta de trabalho, ele migra da assistência básica. Então, você não forma equipes robustas, são equipes voláteis. Quando você treina uma equipe e você volta no ano seguinte, já não é a mesma equipe. Então, esses são nossos enfrentamentos. É o grande inimigo hoje, eu acho, no Brasil, para o diagnóstico de doenças silenciosas e pouco sintomáticas, como as hepatites virais. Perfeito. Doutor, então nós estamos aqui, viu, gente? Vocês que estão entrando agora, nós estamos conversando com o doutor Raimundo Paraná, debatendo aqui as questões das hepatites. E são vários tipos de hepatites diferentes, algumas menos agressivas, outras mais agressivas. É um banho de conhecimento que o senhor está nos trazendo. Aliás, por falar em banho de conhecimento, doutor, e alertar a população, que eu acho que talvez seja o mais importante nesse momento, exatamente porque as pessoas que estão lá do outro lado, estão nos acompanhando, ela deve estar pensando, poxa, como é que eu posso evitar contrair uma hepatite? Tem esses cuidados? Tem. Veja, a hepatite é um termo genérico, que significa inflamação no fígado. Vários fatores podem causar inflamação no fígado. Então, você tem a hepatite alcoólica. Você evita não consumindo álcool em quantidade que seja capaz de induzir uma doença do fígado. Você tem a hepatite medicamentosa. Evitando a automedicação, você diminui o seu risco. Evitando tomar chás fitoterápicos e suplementos por aí que estão sendo alardeados nas redes sociais. Você evita ter uma hepatite tóxica. Você tem a esteatohepatite, que está associada à obesidade e ao diabetes. Se você controla, não é obeso, faz atividade física, você evita. E, no caso, nós estamos falando aqui das hepatites virais. Aí tem 5 vírus diferentes, cada um gera uma doença diferente. Tem a hepatite A, que gera uma doença aguda, ela não cronifica,
Na maioria das vezes também sem maiores sintomas, mas quando tem sintomas, ela tem um risco de mortalidade elevado, sobretudo no adulto. Só 30% dos pacientes têm sintoma e destes 1% desenvolve a forma grave. Essa é uma doença que se contrai através de água e alimentos contaminados e também frutos do mar mal cozidos. Ostra crua, por exemplo. A hepatite B é uma doença de transmissão sexual predominantemente. 70% dos casos de transmissão sexual. Extremamente adaptada à transmissão sexual. Mas também se transmite por compartilhar instrumentos perfurocortantes, como agulha, tesoura, e também de mãe para filho. A hepatite C tem uma transmissão sexual muito secundária, muito pouco importante, mas ela se transmite bem por compartilhamento desses instrumentos perfurocortantes. O que é que acontece na hepatite B e C? As duas podem evoluir para a forma crônica. Em torno de 10% daqueles que entram em contato com o vírus B evolui para a forma crônica, em torno de 50% a 70% daqueles que entram em contato com o vírus C evoluem para a forma crônica da doença. E quando eles evoluem para a forma crônica, geralmente é silencioso. Décadas de agressão ao fígado sem qualquer sintoma. Temos a hepatite D, que predomina na Amazônia, essa é extremamente perversa, porque ela atinge a população ribeirinha e indígena, que é a população onde o poder público não consegue chegar a contento, é uma população mais isolada, mais desprovida e esquecida, sem voz, não é? Sem voz que ecoam no sistema do poder. E essas populações elas são vítimas da hepatite D, que é um caso único na história das doenças humanas, porque é um vírus que parasita outro vírus. Então, o vírus D ele só causa doença em quem tem hepatite B, porque ele precisa de uma parte do vírus da hepatite B para ele fazer o seu ciclo de vida. E, por fim, a hepatite E, que é muito parecida com a hepatite A. Dá uma doença aguda, na maioria das vezes, raríssimo doença crônica em pacientes que têm algum comprometimento imunológico, muito raro, mas pode. E se contrai também por água, alimentos contaminados, com a diferença de que carnes de caça mal cozidas, sem controle fitossanitário, também podem transmitir a hepatite E. Mas as duas que mais preocupam, de fato, pela frequência no nosso país e pelo risco de complicações graves, são a hepatite B e C. E hoje, em torno de 40% dos transplantes de fígado do país são por essas duas doenças, sobretudo a hepatite C. O que é que significa isso? Ora, a hepatite B, você tem medicamentos que controlam a doença e evitam que ela evolua. Estão disponíveis no SUS. A hepatite C tem hoje tratamento com 12 semanas, tratamentos orais por comprimidos, que curam 95% a 98% dos casos. Ora, se a gente tem disponível no Sistema Único de Saúde o diagnóstico, se a gente tem o tratamento, por que nós ainda temos 40% dos nossos transplantes de fígado associados a essas hepatites? É porque não estamos diagnosticando. Nós temos as ferramentas e não estamos utilizando-a. Então, esse é o problema que a gente precisa enfrentar. No serviço público de saúde, o sistema, as unidades básicas de saúde têm que ser, eu acho, mais consolidadas no país. Perfeito. O senhor falou sobre transplantes. Como é que nós estamos aqui na Bahia com relação a essa questão, doutor Paraná? Olha, aqui na Bahia nós fizemos em torno de uns 600 transplantes de fígado ao longo de 18 anos. É muito pouco, deveríamos ter feito mais. Nossos resultados são excelentes, comparáveis a qualquer outro país e qualquer centro do Brasil. São muito bons. Tem uma equipe muito boa, entre o Hospital das Clínicas, o Hospital Português, um convênio que tem junto com a CESAB. Esse ano, acho que devemos ter feito em torno de uns 18, acredito. E o problema nosso está também na estrutura de captação de órgãos. Isso a gente precisa evoluir. Nós ainda perdemos, seja por falta de estrutura no serviço público, seja também
pouca informação às famílias acerca da doação, nós perdemos muitos órgãos. Poderíamos ter feito muito mais. Perfeito. Interessante que o senhor, falando um pouquinho, só voltando à sua fala um pouco antes dessa última, o senhor comentou sobre as hepatites A, B, C, D e E, e colocando boa parte delas aí passa pela higienização, né? Interessante que tudo é o manuseio, é a forma como você cuida das coisas, do alimento, da bebida e etc. Aí eu trago um pouco para a realidade atual, doutor Raimundo Paraná. O momento da Covid. Essas pessoas que estão acometidas de uma hepatite viral, qualquer uma delas, por menos agressiva ou mais agressiva, estão literalmente também no grupo de risco por conta da Covid? Então, olha, eu faço parte do grupo que valoriza a ciência nesse país, viu? Então, a medicina, ela é uma ciência médica e ela é baseada em evidência científica. Então, quando a gente faz a medicina baseada em evidência científica, o que eu acho, o que eu penso é de menor importância. O que a gente deve falar é aquilo que a gente pode provar. Neste momento, não há comprovação de que um portador de hepatite, uma vez exposto à Covid, tenha um risco maior, qualquer que seja. Mais recentemente, paciente com cirrose hepática, sendo por hepatite ou por qualquer outra causa, esse sim foi demonstrado no único estudo que houve um aumento da mortalidade em pacientes Covid e aí passou a integrar o grupo de risco. Mas entre os portadores de hepatite virais, apesar de ter um racional favorável a essa associação nefasta, ruim, não tem comprovação científica. Então, a gente não pode afirmar isso. Perfeito. A gente está aqui todos os dias sonhando, o senhor também, claro, em encontrarmos a vacina, né, para vencermos a pandemia. E hoje tem uma pergunta até de André aqui. Ela pergunta, e as hepatites? Já tem algum dessas hepatites? Já tem vacina para elas? Ou ainda nós não andamos nada nesse sentido também? Não. Na hepatite, fantástico. A hepatite A, a gente tem vacina que funciona muito bem, são 2 doses. Infelizmente, no Brasil, por razões econômicas, ela foi disponibilizada apenas no calendário infantil. Não é de aplicação universal. Mas eu recomendo todo mundo se vacinar. Primeiro, tem que fazer um teste chamado anti-VHA IgG. Se esse teste vier negativo, é porque você está susceptível. Se estiver susceptível, tome a vacina. Foi o que eu fiz. Só que tem que pagar quando o indivíduo é adulto, porque ela só está no calendário infantil. Outros países da América Latina adotaram uma medida intermediária, que é vacinar com 1 dose só, e, por incrível que pareça, teve bons resultados. Bom, a hepatite B já é um pouco diferente. A hepatite B tem uma vacina já há 30 anos, a vacina extremamente eficaz, com boa resposta em 95% dos casos. Nós temos ela disponível no Brasil, é universal. Qualquer brasileiro pode ser vacinado. E quando a gente vacina contra a hepatite B, a gente protege também da D, que eu falei que a D corre tem uma correlação ali, né? Então, a hepatite B, a vacina também está disponível, só que ela é uma vacina de 3 doses. Então, muita gente toma a primeira, boa parte toma a segunda, a terceira dose, muita gente esquece. Não completa o ciclo vacinal. Aí entra também uma questão de educação, de informação. Eu acho que assim, a informação é fantástica, a internet é fantástica, a rede social é fantástica. Mas a rede social, a internet, se ocupa com muitas questões menores, com muita fake news. Na área de saúde, é imensa. Fake news, não é diferente da área política, não. É a mesma coisa. O número de fake news é uma coisa absurda. E fake news, algumas muito perversas, porque criam factoides, porque criam expectativas que não existem, que não se sustentam, falsos tratamentos, falsas orientações, etc., ao invés de se utilizar essa magnífica ferramenta para suprir a necessidade educacional desse país, que é imensa, está se perdendo tempo usando essas belas ferramentas para desinformar ou informar
equivocadamente e perversamente. Infelizmente, Perfeito, doutor. Perfeito. é isso que tem ocorrido. Tem aqui o Santos está dizendo aqui também, do Santos, amigo nosso, dizendo, doutor Paraná, obrigado pelo apoio também aos ex-atletas. Santos participou aí dessa... Sim. Foi, de alguma maneira, testado aí pelo senhor. Isso. Tem uma Grande abraço pergunta para bem ele. interessante aqui. A Márcia Godinho, ela pergunta, doutor Paraná, quem teve hepatite pode doar sangue? Não, não pode doar sangue por uma questão de política pública de saúde, porque se você teve hepatite e se curou, à exceção da hepatite B, as outras não teria problema em se doar. Mas acontece que se você teve esse histórico de hepatite, o seu sangue vai precisar passar por uma triagem que é extremamente cara para garantir que você realmente curou. Então, como política pública de saúde que leva em consideração não só os aspectos técnicos, mas também custo e factibilidade, é melhor se afastar o doador, porque não há custo-benefício em se prosseguir numa investigação minuciosa, cara, envolvendo métodos de biologia molecular. Então, é isso que ocorre. Em tese, quem teve uma hepatite A, uma hepatite E e até mesmo uma hepatite C, não teria o menor problema em fazer a doação. A única exceção seria para B. Mas não ocorre por causa disso. Perfeito. Tem outra pergunta aqui. Tatiane Maria, ela pergunta o seguinte, ela volta um pouco à sua resposta sobre as vacinas. Ela pergunta se a pessoa que tomou 2 doses de 3 vacinas e por um período de tempo não tomou a terceira, ela tem que começar tudo do zero de novo, não? Não, não. Tatiane, vacina tomada não é vacina perdida. Tá? Tomou, ela já serve. Pode fazer a terceira dose a qualquer momento. Pode tomar a qualquer momento. A qualquer momento. Maravilha, doutor. Pô, bacana. Você vê como o pessoal está interagindo aqui, está todo mundo curioso e questionando, enfim. Eu acho isso importante. E pedir a galera, continue perguntando aqui, que eu vou passar, viu? Aqui o Ferreirinha parabeniza, parabéns pela atuação da Assembleia, mas aí já valeu. Mas, assim, gente, de qualquer maneira, eu queria também voltar um pouco essa questão. Tem uma outra pergunta, acho que foi o André também que repetiu. Ou foi alguém que colocou aí, que já passou, e muita gente interagindo. Pergunta o seguinte, as vacinas que o senhor colocou que quando adulto já tem que pagar. Mas as vacinas, tem várias desses tipos à disposição das pessoas em qualquer local público, ou seja, de um posto de saúde à disposição da sociedade, não é isso, doutor? Exato. Olha, se há uma área que o Brasil... Aliás, olha, eu sou de uma geração que defendeu o Sistema Único de Saúde e eu acho que é o maior patrimônio que esse país tem. Eu divido esse país em pré e pós-SUS. As pessoas criticam, reclamam do Sistema Único de Saúde porque não lembram ou não conheceram o que era o Brasil sem o Sistema Único de Saúde. Para onde ia o pobre? Olha, eu me lembro, eu interno do Hospital das Clínicas dos anos 80, o paciente que ia para o Hospital das Clínicas ele não era cidadão, não, ele chegava lá, tinha uma carteira com carimbo indigente. Não há nada que possa ferir mais uma cidadania do que dizer isso. Um indigente, o que é? Ele não tem Estado, ele não tem ninguém para lhe dar suporte, mas era isso. Nós tínhamos no Brasil o quê? 25% da população previdenciária, que recolhia o INSS, na época o INAMPS, 75% da população, e continua assim, com emprego informal, não existiam ainda os planos de saúde, era tudo particular, quem ia para o hospital particular pagava normalmente pelos serviços hospitalares e honorário médico. E essas pessoas, a grande massa da população, era desprovida de tudo. Ia para a Irmã Dulce, ia para o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, etc. E o Estado não lhes oferecia nenhum suporte. E muitas vezes era doloroso, porque esse paciente entrava no Hospital das Clínicas, tinha o seu diagnóstico e na hora de tratar não tinha assistência farmacêutica. Quantas vezes eu saí buscando amostra grátis para o paciente ir para casa por algum tempo, até que buscava umas... Quantas vezes nós, internos, na época, fazíamos uma vaquinha para comprar alguma coisa para o paciente, um medicamento, etc.
Não tinha nada. Então, depois do Sistema Único de Saúde, tudo mudou. Particularmente a questão da vacinação. A questão da vacinação mudou esse país. Eu fui interno do Hospital Couto Maia, eu vi gente morrer de difteria. Ninguém mais vê isso. Morrer de sarampo, muitos. Morrer de paralisia infantil, nem se fala. Era comum que a poliomielite. Essas doenças praticamente acabaram no país. Varicela, isso mudou completamente. Hoje, a nossa enfermaria do Hospital das Clínicas não é mais aquela enfermaria de doenças infecciosas. É uma enfermaria igual a que eu vejo na França, que eu vejo nos Estados Unidos, com o mesmo tipo de patologia. Isso a gente deve ao Sistema Único de Saúde. Esse patrimônio, a gente tem que lutar por ele. Não pode perder. Foi o maior programa de reparação social que esse país já conheceu em todos os tempos. É um patrimônio. Só falta ser agora uma política de Estado e não de governo. Eu defendo. Em breve nós vamos chegar lá. Viu? Eu Nós espero. vamos chegar lá. Eu espero. Agora, eu lhe ouvindo sobre essa defesa do SUS, eu quero também me juntar a esse sentimento seu, que é só uma pergunta simples, né? O que seria de mais de 90% da população brasileira se nós não tivéssemos o SUS? Né? Um país tão pobre, tão difícil as coisas aqui, se a gente não tivesse assistência do SUS. Recentemente, o senhor acompanhou o Boris Johnson, né, o primeiro-ministro britânico, parabenizando a saúde pública, né, por conta da Covid-19 que ele foi acometido. Então, fantástico esse seu depoimento, só nos encoraja a brigar cada vez mais para que a gente possa produzir coisas importantes, como o senhor falou, políticas públicas para cada vez mais beneficiar um maior número ainda de cidadãos e cidadãs brasileiros. É bacana, muito bacana mesmo, viu, doutor Paraná? Tem uma pergunta aqui da mesma pessoa que me fez, da Márcia, ela está repetindo aqui, sobre as vacinas, né? Sobre a doação de sangue. Ela fala o seguinte, mas se a pessoa teve hepatite quando criança e adulta, ela não pode mais perguntar, então ela está livre já da doença? Ela não pode doar enquanto adulta? Não, não pode, porque é uma política pública. Mesmo que tenha tido hepatite na infância, no momento que ela informa que teve hepatite, provavelmente uma hepatite A não teria nenhum risco na doação, mas volto a dizer, isso é uma política pública que é baseada numa avaliação macro, de factibilidade e de custos. Aí é melhor afastar. Percebo, perfeito. Doutor Paraná, essa questão a gente, nesse momento de pandemia, saindo um pouco da linha das hepatites virais, voltando à Covid, a gente ouve muito se falar das vacinas, né? Algumas mais evoluídas, outras menos evoluídas. A mais recente agora de Oxford já está sendo testada em seres humanos, inclusive brasileiros e baianos também, né? Isso nos dá uma esperança de uma brevidade, da gente ter em um momento mais breve, o quanto mais rápido, melhor, essa vacina nós vamos ter ela à disposição, ou só é daqueles que pensam que também não vai ser para esse ano, no máximo na metade do próximo ano? Olha, é difícil dizer isso, porque normalmente quando a gente faz um estudo com uma vacina ou com qualquer medicamento, demora tempo, mas na Covid as coisas estão passando, como diz o americano, em fast track. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Algumas etapas foram queimadas. A vacina que está sendo testada, essa que você mencionou, parece muito promissora. Os mais otimistas, e aí, inclusive, o doutor Anthony Fauci, que é um excelente infectologista, entre os formadores de opinião do mundo, que era do NIH, era conselheiro da Casa Branca, acho que não está mais como conselheiro, ele acha que ele está no grupo dos otimistas. E ele é uma pessoa extremamente confiável. E ele acha que é possível que a gente já tenha resultados esse ano. Já. Ave Maria, Deus nos abençoe. Tomara. Coisa boa. Tem uma pergunta aqui, doutor Paraná. A Tatiana, ela pergunta, acho que está fora até do contexto, mas eu acho que é interessante para a galera que está nos acompanhando aí. Ela disse que teve um acidente cardiovascular, um AVC, e teve que receber doações de sangue, bolsa de sangue, por conta do AVC. E por isso ela questiona se ela não pode mais doar sangue por conta disso.
Por conta, não entendi por quê. Também política pública, né? Um indivíduo que é Ah, transfusionado, em tese, ele pode contrair alguns vírus que não estão ainda descritos, enfim. Política pública. Não vale a pena você passar num painel de investigação virológica para uma doação de sangue. O custo é alto, a factibilidade no sistema de saúde é baixa. Então, como política pública, afasta da doação. perfeito. Quero aqui agradecer a galera, muita gente interagindo aqui, acompanhando, parabenizando a live, o pessoal dizendo amém, que vem a vacina, outros dizendo que a live é então um espetáculo, está tirando dúvidas. Eu não tinha dúvida alguma que ela seria benéfica a todos vocês. Isso graças ao conteúdo, conhecimento, o grau de conhecimento tão elevado dessa sumidade na área que é Doutor Paraná, que é um orgulho dos baianos, é o nosso orgulho. E eu quero aqui agradecer a todo mundo que continua nos acompanhando. Doutor Paraná, me diga uma coisa, doutor Paraná, com relação a esses avanços do combate às hepatites virais. O senhor falou sobre algumas vacinas, falou da Bahia, que está bastante avançada, mas para a gente chegar a um nível bastante elevado e ter menos pessoas infectadas, menos pessoas doentes, acometidas pelas hepatites, como é que a gente pode chegar lá? Em que degrau o senhor acha que a gente pode atingir para dizer assim, nós estamos no nível de excelência no combate às hepatites? Bom, a gente tem que implementar o programa de rastreamento em todo o serviço público de saúde, nos postos de saúde, nos centros de saúde, nos programas de saúde da família, nas UBSs. Em todos os indivíduos, não precisa ser todo mundo, não. Os que estão acima de 45, 50 anos. Por quê? Ultimamente, a transmissão das hepatites virais reduziu muito. As pessoas com a informação se cuidam mais. A questão da transmissão sexual, claro que ainda existe, mas a proteção sexual tem um impacto espetacular na hepatite B. E na hepatite C, você já tem hoje leis que proíbem o compartilhamento de instrumentos médicos perfurocortantes, só descartáveis. Isso diminuiu muito a transmissão da doença. E o que ainda acontece por aí é por um descuido aqui e acolá. A grande massa de pacientes que a gente tem são pacientes que estão nessa faixa etária, de 50 anos para cima. E porque eles foram infectados numa época em que ainda não se tomava esses cuidados. Então, todo indivíduo que tem histórico de doença sexualmente transmissível, independente da idade, tem que fazer rastreamento, para hepatite B, sobretudo. Mas todo indivíduo acima de 50 anos, independente da história de compartilhar ou não instrumentos perfurocortantes, ou uso de drogas venosas, que foi outra forma de transmissão, independente disso, esses indivíduos têm que ser rastreados. Isso está faltando, a gente ainda não conseguiu de maneira correta. E acho que aí entra também uma questão que é médica. Eu acho que todo médico, independente da especialidade, deveria solicitar para o seu paciente. Isso é uma luta. Todo médico, no seu consultório privado, no seu consultório que ele atende convênio, ou no consultório que ele atende SUS, ele deveria solicitar. Como também deveria indicar a vacinação contra a hepatite B. E deveria seguir se o seu paciente foi vacinado. Isso, infelizmente, não acontece. Portanto, falta informação, falta engajamento. Também falta engajamento. Perfeito. O senhor falou sobre as UBSs, e é só lembrar o pessoal que nós estamos no Julho Amarelo. É uma lei, né? É uma lei que foi criada, da minha autoria até, muito me orgulha que hoje ela foi sancionada em 2017 pelo governador Rui Costa, fruto das nossas conversas, eu, doutor Paraná e outras pessoas envolvidas, preocupado com relação ao número bastante expressivo de pessoas com hepatites virais aqui, em especial na Bahia. E o senhor falou das UBSs. Então, nós estamos no mês que todo esse mês, todo ano, no mês de julho, nós alertamos a população para que possa frequentar as UBS e fazer o teste, que é um teste simples, não é isso, doutor Paraná? Exato. Muito simples, né? Um furinho no dedo, uma gotinha de sangue. E dá para saber se já foi exposto ao vírus ou não. Esse ano, o Julho Amarelo foi atípico, porque ele foi muito ofuscado pela Covid.
Eu costumo dizer que nenhuma árvore, por mais frondosa que ela seja, ela não pode encobrir uma floresta toda. Nós temos os nossos problemas crônicos de saúde que estão por aí, as doenças crônicas degenerativas, as hepatites virais, a tuberculose multiresistente. É como se todo esse problema de saúde pública fosse varrido temporariamente para debaixo do tapete. Ninguém mais fala, ninguém se manifesta sobre isso. E as pessoas em si entraram também numa espécie de narcose pelo Covid. Eu tenho visto as pessoas evitarem de ir aos hospitais pelas suas doenças. Até pacientes oncológicos que estavam em tratamento de câncer. Há estudos que demonstram que quase a metade deles deixou de frequentar. Isso não se justifica. Os hospitais tomaram, os centros de saúde tomaram as suas precauções para não permitir a contaminação desses indivíduos, que é chamada contaminação nosocomial. Não se justifica deixar de ir ao hospital quando você tem uma doença que necessite acompanhamento por medo de contrair a Covid. O que está ocorrendo é que essas doenças crônicas estão se agravando, porque as pessoas praticamente abandonaram tudo ao longo desse período pelo temor, pela narcose causada pela Covid. Volto a dizer, isso também é fruto de falta de orquestração nessa crise. Quer dizer, as pessoas não sabem em quem acreditar, têm informações conflitantes, absolutamente diferentes, algumas de uma irresponsabilidade atroz, e isso contribui para uma população que é pouco educada, que não confia muito na informação, não confia muito nas autoridades, contribui para que essa população tome atitudes que são com potencial de risco enorme para si próprio. Doutor Parana, tem as duas perguntas aqui, bastante curiosas. Até eu fiquei assim. Tem uma pergunta da Lucy Villanova e também da Ilian, né? Ilian de Alencar. É mais ou menos a mesma coisa. Eu fiquei curioso aqui também. Ela pergunta, faça a pergunta, doutor Paraná, quem toma suplementos ou vitaminas, ou etc., pode contrair a hepatite ou algum tipo de hepatite? Pode, aí já é hepatite tóxica. É mesmo? Não é a viral. São vítimas dessas propagandas enganosas. Que aparece na internet. Toda hora aparece uma coisa. Tome isso para sua musculatura, sua virilidade, e as pessoas se expõem. É chá para emagrecer, é comprimido para secar a barriga. E aí, nesses comprimidos existem, nessas formulações, existem substâncias que podem causar mal. Eu vou citar algumas aqui que nós já tivemos. Chá verde. Chá verde, se tomado como chá, não causa nada. Mas se ele for empacotado numa cápsula, ele concentra em mais de 1000 vezes a quantidade de uma proteína tóxica que ele tem, chamada catequina. Tem casos de transplante hepático pelo chá verde, tomado dessa forma, chamados de termogênicos, suplementos termogênicos. Garcinha, maca peruana, óleo de cártamo, espirulina, e por aí vai. Tem uma centena de... E tem profissionais que prescrevem, sem o menor cuidado, sem o menor pudor, prescrevem. E tem uma outra situação ainda pior, que não é diretamente ligada ao uso de suplementos, mas que geralmente atinge uma população que adere a essas práticas por culto ao corpo, que é o uso de anabolizantes. Que isso é uma febre. E o que a gente vê de jovens que se expuseram e que hoje sofrem as consequências do uso de anabolizantes é uma coisa absolutamente fora do normal. E tudo isso é falta de informação, culto ao corpo e e pouca preocupação consigo mesmo. É o autocuidado. Esses suplementos aí que o senhor se refere, esses problemas, também pode pegar nos suplementos de A a Z também?
Pode pegar, sim, pode. Porque, na verdade, cada ser humano, Bobo, tem uma maneira diferente de metabolizar substâncias. Qualquer substância, seja ela sintética ou seja ela natural, como as pessoas dizem, elas vão ser metabolizadas. Às vezes, uma folha dessa tem mais de 100 princípios ativos que serão metabolizados. Então, não é o fato de ser um medicamento natural ou um suplemento que santifica, e o fato de ser vendido em farmácia é que demoniza. Alguns até defendem isso, mas defendem por um interesse comercial, porque é altamente rentável vender suplemento, é altamente rentável prescrever suplementos. Geralmente são profissionais que estão em consultórios privados, cobrando muito caro, vendendo essas ilusões. E isso não é honesto. Não é honesto. Então, os pacientes, eles, inebriados pelo canto da sereia, né, vão ter um corpo assim, assado, se submetem a tudo. E muitos vão adoecer, porque a maneira de metabolizar esses produtos é individual. Você pode metabolizar de uma forma, eu de outra. A minha metabolização pode gerar um metabólito agressor, a sua pode não gerar. É igualzinho a qualquer medicamento. Ah, qual é a diferença? Não há estudos. Quando a gente usa o medicamento, a gente sabe exatamente qual é o risco. Se eu tenho um risco de 2% de doença hepática nesse medicamento, eu tenho, e essa doença ocorre nos primeiros 3 meses, eu tenho que rastrear as transaminases, que são exames que avaliam se o fígado está agredido por 3 meses. Do outro lado, não tem estudo nenhum. Então, quando o caso aparece, às vezes é catastrófico. Entendi. Então, a Já está resposta bastante pode, acelerado, né? pode. Tem uma pergunta que já estamos encerrando, já estamos com 52 minutos aqui. Esse papo foi rápido, hein? Foi rápido. 52, poderia levar mais umas 2, 3, 4 horas, tem muita coisa de informação aí, o pessoal continua interagindo. Até um amigo nosso aqui que pergunta, o senhor conhece Danilo Paraná? Meu filho, Bahia doente. Pois é, o professor de futebol dele, Mirando Neto, está mandando um abraço aqui, imagine. Me lembro de Miranda, isso, né? era professor lá da escolinha, é verdade. É da escolinha, Grande bacana, está interagindo conosco aqui. Doutor Paraná, eu quero lhe agradecer profundamente sobre esses esclarecimentos, sobre esse papo legal que o senhor nos trouxe aqui. Essa live rendeu bastante, porque as pessoas continuam interagindo e fazendo perguntas, vermectina, não sei o quê. Está todo mundo querendo saber mais coisas, mas não vai dar mais tempo, né? Então, nós vamos esperar mais um pouco aí, quem sabe, mais adiante, a gente voltar a bater um papo bacana com o senhor. Fica aqui meu agradecimento, a minha gratidão com o seu trabalho, pela sua pessoa, pelo ser humano que você é, por tudo que você tem feito por tantos e tantos baianos, e com essa devoção, essa paixão pela medicina. Muito obrigado, viu, meu amigo? Bobo, o agradecimento é meu, você sabe que tenho também por você total reciprocidade nos sentimentos, admiro o seu trabalho e volto a dizer, eu gosto das pessoas que trabalham com visão social. Então, conte sempre comigo. Eu e todos os baianos, né? Sempre, sempre. Um grande abraço e boa noite, doutor. Um abraço, boa noite. Pois é, gente. E aí, eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo passado por Dr. Paraná, os esclarecimentos em momento de pandemia, que nós só estamos nos isolando para nos proteger da Covid-19 e outras doenças aí graves, sérias também. E ele falou, as pessoas estão com medo de ir até o hospital, em uma clínica, para não ser contaminada pela Covid e deixando de fazer seu tratamento e acaba vindo a óbito também por conta disso. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa live. Eu, particularmente, adorei. Eu sou muito fã do Dr. Raimundo Paraná. Eu sei o quanto ele se envolve no seu trabalho, a paixão que tem pela medicina, em especial cuidando de pessoas que precisam. É um cara que tem um lado social muito gigantesco, assim como o Marcos Lopes, que entrou cedo na live, eu não citei, mas são pessoas que, de alguma maneira, prestam um serviço gigantesco a todos os baianos, por amor, por sentimento e respeito à profissão. Muito obrigado a todos vocês, muita gente interagindo conosco. Me perdoe não ter citado alguns nomes, mas eu fico grato por vocês sempre estarem interagindo conosco e participando.
né, sempre que é convidado para trabalhar conosco através da live, ou seja, Instagram, Facebook, por aí vai, tá bom? Eu espero muito em breve voltar com um convidado especial que tenha tanto conteúdo e coisas bacanas para passar e alertar a população, como o Dr. Paraná acabou de fazer com todos nós, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado, viu, gente? Boa noite.